E aí, que tal uma viagem no tempo? A gente vai percorrer 12 mil anos de história para entender como é que saímos de pequenas cabanas e chegamos nessas cidades gigantescas de hoje. Vamos explorar juntos essa jornada incrível que moldou completamente o jeito que a gente vive. A grande pergunta que vai guiar nossa análise é exatamente essa. Como é que essa transformação impressionante aconteceu? A gente vai ver que a resposta está numa série de viradas de chave que mudaram o jogo para sempre. Olha só, esse aqui é o nosso roteiro, com 5 grandes saltos na história. Vamos passar por cada um deles para entender como é que cada período foi colocando um tijolinho na construção da cidade que a gente conhece hoje. Então, bora começar essa jornada. Tudo começa aqui. Pensa só, antes disso, a humanidade não parava quieta, era nômade, vivia em constante movimento. A Revolução Neolítica foi a grande virada, a faísca que tornou possível a vida em comunidade e deu o pontapé inicial para tudo. E a grande mudança de comportamento foi o sedentarismo. Ou seja, a humanidade parou de se mover o tempo todo e começou a se fixar num lugar só. Foi uma alteração radical, impulsionada por uma nova e poderosa tecnologia. E essa tecnologia foi a agricultura. O mais interessante aqui é o efeito dominó que ela causou. Primeiro, a domesticação de plantas e animais. Isso gerou um excedente, ou seja, mais comida do que o necessário. Com comida sobrando, nem todo mundo precisava mais plantar e colher. E foi assim que surgiram os soldados, os sacerdotes, os artesãos, a divisão do trabalho na sociedade. Beleza. Agora vamos avançar no tempo para ver como isso tudo evoluiu para as primeiras cidades de verdade. Um lugar onde a geografia e o poder político, andavam de mãos dadas. O segredo aqui era a água. O controle dos rios para irrigação e transporte foi o que deu a base para esses primeiros centros urbanos. Sem os rios, seria impossível organizar a burocracia, a política e os exércitos para manter essas cidades funcionando. E isso nos leva direto para Roma, o auge do urbanismo antigo. 1 milhão de habitantes. Imagina! Uma escala nunca antes vista, Roma foi a primeira megacidade da história. Mas, como a gente sabe, até os maiores impérios caem. Pois é, com o colapso do Império Romano, as cidades se esvaziaram, a sociedade se descentralizou e o pessoal voltou para o campo, marcando o início da Idade Média e do feudalismo. Foi um grande passo para trás no processo de urbanização. Ok, vamos para a próxima fase e ver como as cidades se reconfiguraram depois disso. A Idade Média trouxe um tipo de cidade muito particular, com uma estrutura física e social bem distinta. A cidade medieval era, antes de tudo, uma fortaleza. As muralhas eram essenciais para a defesa contra invasões. As ruas eram labirintos estreitos e no centro de tudo o poder era visível. Os castelos da nobreza e as catedrais imponentes da igreja. Um espaço urbano completamente diferente do que existia em Roma, né? Mas as cidades voltaram. A partir do século XI, o aumento da produção de alimentos e, principalmente, a retomada do comércio fizeram surgir novos centros urbanos, os burgos. Foi o chamado Renascimento Comercial, que colocou as cidades de volta no centro do palco. E agora a gente chega no momento mais dramático da nossa história. A Revolução Industrial não fez as cidades crescerem, ela as fez explodir. E essa explosão foi, em grande parte, caótica e sem planejamento nenhum. A cena é de um crescimento frenético. As fábricas atraíam milhões de pessoas do campo para cidades como Londres e Manchester. O resultado foi uma urbanização acelerada, feita na base do improviso, sem nenhum tipo de plano. E aqui a gente vê a consequência mais dura desse processo, a segregação socioespacial. De um lado, bairros ricos, com infraestrutura. Do outro, bairros operários superlotados e sem saneamento, o que gerou graves crises de saúde pública. Muitas das desigualdades que vemos hoje nasceram aqui. Bom, e tudo isso nos traz para os dias de hoje. Como é que as cidades contemporâneas lidam com a herança desses séculos de crescimento? A resposta, em grande parte, está na tecnologia. As cidades modernas crescem em duas direções, para cima, graças ao aço e ao elevador que permitiram os arranha-céus, e para os lados, com um automóvel permitindo que as pessoas morem cada vez mais longe do centro, no que a gente chama de espraiamento urbano ou suburbanização. Em resposta aos problemas de superlotação, trânsito e poluição que a gente herdou do passado, surge o conceito de Smart City, ou cidade inteligente. A ideia é usar a tecnologia digital para gerenciar a cidade de um jeito mais eficiente e tentar resolver esses desafios históricos. Mas essas novas soluções trazem novos desafios. Como garantir a privacidade dos dados de todo mundo? E como evitar que as populações mais pobres, sem acesso à tecnologia, fiquem para trás?
São os grandes dilemas do nosso tempo. E assim a gente fecha a nossa jornada de 12.000 anos. Começamos com a agricultura e chegamos aos algoritmos. A pergunta que fica, conectando todo esse passado ao nosso futuro, é esta: a tecnologia vai ser a solução definitiva para os problemas da cidade ou apenas a fonte de novos e mais complexos desafios? Fica aí a reflexão.